Dia Mundial do Solo foi comemorado aí na última terça-feira, dia 5 de dezembro. A data é uma ótima oportunidade para refletir e agir sobre um tema fundamental para a produção de alimentos, a conservação da biodiversidade e a redução das mudanças climáticas. O uso de recursos naturais, como o solo, desempenha um papel crucial no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU em 2015. Ao longo de uma década, especialistas do Paraná apontam os avanços e desafios da ciência do solo no estado. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Nilvânia de Mello. Ela é diretora lá do Núcleo Paraná da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Nilvânia, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É uma satisfação em recebê-la aqui, Nilvânia. Bom, Obrigada. Conta pra gente então um pouco sobre esse trabalho desenvolvido pelo Núcleo aí no estado do Paraná, o objetivo do trabalho, o que já foi possível perceber aí depois de uma década de tanto trabalho de vocês. Então, o Núcleo Paraná, aqui o NEPAR, Núcleo Paranaense da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, na verdade ele começou um pouquinho antes da década do solo, né? Esse núcleo ele existe desde 2008, 2009. O principal trabalho do núcleo é dar visibilidade para essas questões, da ciência do solo e também articular. Nós temos vários tipos de profissionais que trabalham com o solo. Por exemplo, nós temos os professores nas universidades, nós temos os extensionistas, nós temos os pesquisadores do Instituto de Pesquisa, no caso do Paraná é o IDR, hoje é Instituto de Desenvolvimento Rural, antes era o IAPAR. E outros profissionais que atuam na assistência técnica, por exemplo, geógrafos, geólogos, pessoal que faz mapeamento de solo, todos esses profissionais que trabalham em torno do solo, o NEPAR tenta dar visibilidade e também estabelecer uma rede de contato e uma rede de cooperação desses profissionais em prol da ciência do solo, em prol do cuidado, em prol do manejo de conservação, em prol do uso adequado dos nossos solos e também em prol da popularização do conhecimento sobre o solo, atividades de educação em solos, que como a gente chama. Essas são as nossas principais atividades dentro do NEPAR. Nilvânia, a degradação do solo é uma realidade no país, aí vocês fazem um levantamento em relação ao Paraná, então vamos falar em relação ao Paraná. A degradação do solo no Paraná é um problema que vocês identificam e que afeta de alguma forma, pode afetar a produtividade, a sustentabilidade dos sistemas produtivos agrícolas, por exemplo? Infelizmente, sim. No Paraná, nós não temos problemas como existem em outros estados da federação. Não temos problema com desertificação, não temos problemas de secas prolongadas, ou nada disso ocorre. Mas, em compensação, a erosão hídrica, aquela erosão que é provocada pela chuva, ela retornou ao estado. Nós viemos de um período lá nos anos 80, anos 90, com a transição do plantio convencional para o plantio direto, com a adoção de práticas mecânicas de conservação, terraços, curva de nível, plantio em nível, que a erosão estava num nível mais controlado. Mas, com o passar do tempo, foram ocorrendo várias formas de simplificação desse sistema. Então, por exemplo, a rotação de culturas é fundamental, e essa técnica foi abandonada. Então, com isso, a erosão volta a ocorrer no estado. Voltamos a ter problemas sérios de erosão. Se você for pensar entre os processos de degradação do solo, que são inúmeros, contaminação por metais pesados, contaminação por lixo, dejetos urbanos, salinização, desertificação, N tipo de processo de degradação, o que atinge o estado do Paraná, assim como também é o que atinge a maior parte dos estados da federação, não é exclusivo do Paraná, é a erosão hídrica. Paradoxalmente, a erosão hídrica é o que nós mais sabemos, o que nós mais temos condição de controlar. Então, é uma coisa muito estranha, é um fenômeno muito estranho que a gente, num campo que nós temos muito conhecimento. O Brasil é reconhecido internacionalmente por suas pesquisas, por seus pesquisadores que trabalharam desvendando como é que funciona o processo erosivo, quais são as etapas, o que acontece, quais são as formas de mitigar o processo erosivo e, ao mesmo tempo,
nós voltamos a ter problema de erosão. Tá? E no estado do Paraná, esse ano em específico, como falou antes o meteorologista que atua aqui no programa, em função do El Niño, né, um El Niño muito acentuado, nós estamos tendo perdas terríveis. Então, e mais um aspecto que eu acho importante a gente falar, né, essa degradação e o problema da erosão hídrica, ela não se restringe lá à área de lavoura. Ela não é um problema, não é uma questão só do agricultor, do produtor rural. Ela atinge todas as pessoas, ela atinge a sociedade como um todo. Porque quando você perde solo lá na área de lavoura, você está perdendo um recurso natural, você está perdendo adubo, às vezes você está perdendo semente, mas quando ele sai da lavoura, a erosão ela não para lá dentro da lavoura, ela vai chegar até o rio. Caiu no rio, caiu no curso hídrico, isso vai virar contaminação ambiental. E isso vai ter impacto lá na água, o nosso saneamento, o abastecimento hídrico, né? A água que a gente toma na nossa residência, na nossa casa, no Brasil, 90% vem de água de superfície. Então você imagine o risco que é, né? E o preço que tem você controlar a erosão depois que ela sai da área de lavoura. Então eu vejo que esse é o nosso principal problema em termos de degradação do solo. É o nosso principal fator a ser combatido. Se nós conseguíssemos estabelecer políticas públicas ou ações que conseguissem reduzir ou até mesmo eliminar, porque a gente tem condição de eliminar o processo erosivo, né? Esse que acontece de forma acentuada, seria um grande benefício para a sociedade como um todo. Não só para o agricultor, não só para o produtor, mas para a sociedade como um todo. Por uma série de medidas, né, Nilvânia? Acho que a conscientização, a mudança de paradigma aí em relação à visão do solo, o mapeamento, de repente, dos solos aí nos municípios para, de repente, a adequação do melhor manejo, né? Então, existem alternativas, medidas que podem ser implementadas, né? Você falou duas coisas interessantes. A primeira é essa do conhecimento. Realmente, a maior parte das pessoas conhece muito pouco sobre o solo. As pessoas não sabem, por exemplo, que os solos são diferentes, não são todos iguais, né? Há diferenças entre eles e como eles são diferentes, demandam manejos, demandam tipos de usos diferentes. Mais ou menos como nós, seres humanos. As necessidades de um ser humano quando é criança, quando é adulto, quando é idoso, são diferentes. As necessidades de uma mulher, um ser humano do sexo feminino, vão ser diferentes das necessidades de um ser humano do sexo masculino. Então, com o solo, acontece mais ou menos a mesma coisa. Eles não são todos iguais, são diferentes. Então, a primeira coisa é conhecer o solo, é saber qual que é o tipo de solo que eu tenho, né? Qual é a profundidade, qual é a fertilidade dele, para aí fazer um manejo mais adequado. Mas esse conhecimento tem um outro aspecto que é importante. Ele não pode ser um conhecimento só agronômico, só técnico. Nós precisamos que a população, de forma geral, conheça mais sobre o solo. Veja, todo mundo sabe da importância da água. Concorda comigo? Quando a gente fala, por exemplo, quando você vê uma imagem de um rio poluído ou de uma lagoa contaminada, poluída, a gente sabe que aquilo é errado, a gente tem noção daquilo e socialmente, né, qualquer pessoa, não precisa ser um agrônomo ou um geógrafo ou um geólogo para entender que aquilo ali é um problema, né? Com relação ao solo, não. O solo é um recurso, é um bem natural tão importante quanto a água, quanto o ar, quanto qualquer outro bem natural. Mas, de maneira geral, a sociedade não é sensibilizada em relação ao solo. Então, primeira coisa, conhecimento sobre o solo e difusão do conhecimento que já existe. E a segunda coisa que você fala, que é bastante interessante, é essa necessidade que nós temos de mudar nossos paradigmas, né? A gente vem num paradigma cartesiano, num paradigma de produção, num paradigma de uma abordagem simplificada, e isso agora está nos trazendo problema. Às vezes as pessoas falam, nós estamos vivendo uma crise ambiental. Não é uma crise ambiental, é uma crise da maneira como nós nos relacionamos com o ambiente. E com o solo é a mesma coisa. O solo, sim, ele é um recurso, né? Sim, ele é necessário para a produção agrícola, ele é necessário para a produção de bens,
Mas ele também é necessário para equilibrar o clima no planeta, ele é necessário para estabelecer a relação entre a hidrosfera, a geosfera e a biosfera. Ele tem muitas outras funções muito maiores que isso. Mas o nosso paradigma atual nos limita a ver o solo como um elemento da produção agrícola, quando ele é muito mais que isso. E isso nos limita por quê? Porque a maior parte da sociedade é quem vota, é quem faz as leis, é quem dá as diretrizes do nosso país. Então, por isso que eu insisto, nós precisamos conhecer o solo e nós precisamos saber de solo em todos os lugares. Nivânia, esse assunto renderia para a gente um bloco inteiro de conversa, mas infelizmente a gente tem que encerrar aqui, que o nosso tempo está curtinho. Eu queria agradecer a sua participação com a gente. Acho que esse assunto é muito interessante. Como você estava comentando, a gente precisa ver o solo como algo vivo, né? Tem que mudar um pouco essa visão que muitas pessoas têm em relação a essa questão. Queria deixar o espaço aberto para a gente voltar a conversar sobre esse assunto, sobre outros assuntos também pertinentes aqui ao setor. Queria agradecer muito a sua participação e desejar um ótimo restinho de semana. Obrigada a vocês pela oportunidade, fico à disposição, é só chamar. Muito obrigada.